Ó, hoje a gente vai falar de dois sociólogos não tão conhecidos assim, na verdade, na primeira parte da aula. Norbert Elias e Karl Marx. Eu mesma lembrava pouca coisinha deles. Mas tem questões do Enem desses dois sociólogos e eu mandei um material hoje no grupo do projeto Enem. E esse material tem quase todo o conteúdo de sociologia, aliás, tem todo o conteúdo de sociologia que cai no Enem e em outros vestibulares. E na parte de Enem está bem explicadinho, porque está dividido pelas competências. E a gente vai, a partir de agora, seguir aquele esquema das aulas que estão lá, a sequência que está lá. Porque aí vai facilitar para mim, no sentido de que eu não vou ficar precisando preparar materiais específicos para aula, e para vocês também, que vocês já vão saber o que vai ser na próxima semana, e quando vocês tiverem tempo de ler, vai ser ótimo. Então, o Processo Civilizador é um nome de um livro do Karl Marx. Do Karl Marx, não, desculpa, gente. Karl Marx é o segundo que a gente vai falar. É o nome do livro do Norbert Elias. E onde está passando? Ah, passa aqui embaixo. Então, para começar a falar dele, o Norbert Elias é esse cara aqui. Ele nasceu na Alemanha, era de uma família judia e fugiu do regime nazista indo para a Inglaterra. E é lá na Inglaterra que ele publica a maior parte das obras dele, que ele começa a carreira de fato como sociólogo. O livro dele, né, chama O Processo Civilizador, que é o título dessa aula. E ele acredita, de maneira geral, que os processos sociais baseiam-se nas atividades dos indivíduos de diferentes maneiras, construindo teias de interatividade, formando as instituições sociais, como a família, a cidade, os estados e as nações. Então, na visão dele, processos sociais baseiam-se em atividades individuais. E isso vão criar uma interatividade entre elas e formar as instituições. Então, o Processo Civilizador foi um livro escrito no ano de 1930. Pode ser entendido como um processo transformador de longo prazo nas estruturas de personalidade e comportamento individuais, traçando a evolução histórica dos costumes humanos, que será codificado no termo hábitos, segundo o autor alemão. As estruturas psíquicas individuais são moldadas por atitudes sociais. Então, vamos fazer uma correlação aí. As atitudes individuais, elas vão... as atitudes sociais, né, do coletivo, moldam estruturas psíquicas individuais. Parece um pouco a ideia do Durkheim, vocês lembram? Que ele achava que o indivíduo ele era moldado pelo pensamento coletivo. Só fazendo um parêntese aqui para a gente relembrar o que já foi falado, né? É legal a gente relembrar o que a gente já estudou. A concepção do processo civilizador reflete em mudanças na cadeia de interdependência humana. Os hábitos podem ser modificados ao longo do tempo, numa observação histórica, um processo social, para assim compreender a civilização. Ou seja, os hábitos mudando ao longo do tempo vai propiciar esse processo civilizador, né? Porque ele surge a partir das mudanças nas cadeias de interdependência humana, que está baseado na ação. Qual que é a palavra certa? Atitude social, né? Que molda o indivíduo, molda individualmente as pessoas. Então, o processo civilizador é esse processo de transformação ao longo do tempo que ele está falando. Tanto na sociedade quanto nas pessoas. Porque as pessoas mudam junto com a sociedade muda junto com as pessoas. E vai mudar a cadeia de interdependência humana. Não sei se vocês lembram de interdependência, também é um conceito que a gente viu na aula do Durkheim, que é essa dependência que temos um dos outros.
que é um fato que cria a sociedade, né? Nossa sociedade temos várias relações de interdependência. Por exemplo, o que seria interdependência? Hoje a gente acordou e foi na padaria comprar um pão. Então, ali naquele momento a gente precisou do padeiro, né? Precisou da pessoa que vendeu o pão, a pessoa que vendeu as matérias de fabricar o pão para o padeiro, a pessoa que plantou o trigo, que colheu, a que fez a farinha. Estamos ligados numa teia de interdependência. Tudo que a gente pensar na nossa vida, na nossa sociedade, dependeu de outras pessoas. Nós somos intimamente ligados. Essa é a ideia da interdependência. Então, acho que é importante lembrar isso aqui, que a concepção do processo civilizador reflete em mudanças na cadeia de interdependência humana. Os hábitos podem ser modificados ao longo do tempo, porque conforme mudam os hábitos, muda a sociedade, conforme muda a sociedade, mudam também os hábitos. A gente pode observar isso nas gerações, né? A sociedade que a gente vive não é igual à sociedade em que nossos avós viviam. Houve muitas mudanças de hábitos, houve mudanças também nas relações, na interdependência humana, muitas coisas mudaram. Ó. Então, eu grifei umas coisas que eu achava que era mais importante aqui, ó. Configuração é um conceito para o Norbert Elias. É entendido como padrão criado pelos homens, desencadeando ações entre esses homens. É um padrão flexível que pode sofrer alterações constantemente, se ajustando conforme a criação de instituição social. Então, a configuração é o quê? É um padrão que gera ações. É como se fosse as ações coletivas, né, que moldam os individuais, então elas criam padrão, mais ou menos, a gente vai agir mais ou menos de um jeito, e esse padrão, né, é o que vai desencadear nossas ações, como se a gente agisse conforme o que seria aceitável socialmente. Acho que talvez assim ficaria fácil de entender. Não sei. Então, essa configuração, que é um padrão criado por nós mesmos, ou seja, pelas nossas atitudes, que desencadeia outras ações e é flexível, pode sofrer alterações constantemente, e ele sofre muita alteração ao longo do tempo. Por exemplo, padrões de comportamento, igual eu já disse, no tempo dos nossos avós, não necessariamente são iguais ao padrão de comportamento hoje. O que a gente poderia citar de exemplo? As vestimentas das mulheres. Há uns 100 anos atrás, mulheres só usavam saias longas. Hoje, existe mini saia, por exemplo, é uma coisa que não existia há 100 anos atrás. Hoje, as mulheres podem usar calça. Assim, não é que era proibido, né? Mas socialmente era quase que inaceitável. Então, isso são padrões da nossa sociedade. Quer ver um padrão que existe na nossa sociedade também, que a gente consegue pensar? Homens geralmente não usam saia, né? Não que é proibido, mas isso acontece. Mas é um padrão flexível, pode ser que no futuro ele não exista mais. Essas coisas, elas são suscetíveis a mudanças. Conforme mudam as pessoas, mudam a história, essas configurações podem mudar também. Então, o processo civilizador, ele encontra meios de controle social externo e interno para limitar os impulsos animalescos. É como se essa configuração que faz um padrão, né, que faz o processo civilizador, controlasse as nossas ações, controlasse os nossos impulsos animalescos, como se regrasse a nossa vida em sociedade. E assim que as leis funcionam, né? As leis nos proíbem algumas coisas, elas estão nos moldando. E também eu ia dar exemplo aqui, as regras de etiqueta, por exemplo, como se comportar na mesa, é uma representação da civilização, né? Existe uma configuração, um padrão a ser seguido. Quando a gente senta na mesa, a gente não vai lá comer com a mão. Ninguém faz isso, né? Num restaurante, assim. Se fizer, a gente fala, ih, é louco. E essa civilidade, esse processo civilizador, é o que diferencia adultos e crianças na visão dele. Porque as crianças ainda não passaram por esse processo. Então,
A criança, se a gente colocar ela para sentar na mesa, ela vai comer com a mão e tudo. Ela ainda está nos processos animalescos. Ela não passou por essas mudanças comportamento, né, condicionadas pela configuração, porque acabou de nascer, então ainda vai ser moldada até o seu desenvolvimento. Então, existe um abismo entre adultos e crianças, que as crianças ainda não passaram pelo processo civilizatório. Então, é rapidinho o que a gente ia falar do Norbert Elias, era só isso mesmo. Aqui tem um resumo, tudo que está falando aqui vocês podem ver no drive que eu enviei, esse resumo, inclusive, é um print de lá. Então, ele acredita que a sociedade é formada pelos hábitos, né? Esses hábitos são direcionados por um grupo dominante com o intuito de dominação social. É a configuração, né? Esse conceito de configuração, que são esses hábitos que a gente toma como aceitáveis ou não, que tem certo poder de moldar os indivíduos para um padrão que a gente chama de civilizado, né? Esse é o processo civilizador na visão do Norbert Elias. E aqui já trago uma questão do Enem dele. Agora eu não me lembro ao certo qual ano. Ah, tá aqui, ó. Enem 2012. Eu ia falar que não lembrava qual ano que caiu essa questão. Então, tem 2 textos na questão e a pergunta está aqui. Texto 1. O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que os outros povos, mas a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõem como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes. Texto 2. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle muito específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras. E todas as limitações são convertidas na pessoa a quem são impostas, em medo de um ou outro tipo. Aqui está falando sobre violência, né? Está falando que o brasileiro não é mais, esse texto 1, não é mais violento que outros povos, mas existe uma fragilidade do exercício do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país. Então, está falando que a violência é uma ausência do Estado, né? A grande ideia desse texto 1 é isso. Onde há a ausência do Estado, onde há o reconhecimento da cidadania, a agressividade e a violência são mais fortes. E o texto 2 é do Norbert Elias, ó. E inclusive é do livro O Processo Civilizador, e fala que nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo. Ou seja, sem controlar esse lado animalesco, né? Sem que existam as configurações que vão, de certa forma, moldar as pessoas, né? O comportamento. Então, sem o controle muito específico do seu comportamento. É exatamente essa ideia de controle de comportamento. E, nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras. E todas as limitações são convertidas na pessoa a quem são impostas. Ou seja, as ações coletivas que moldam também os comportamentos individuais, é o que vai fazer esse controle, é o que vai canalizar pulsões e emoções para que nós vivamos harmonicamente em sociedade. A ideia do processo civilizador é essa, e o texto 2 fala disso. Então, vamos para a questão. Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal qual como descrito no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa letra B, a incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de aparatos de controle policial, manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de leis e atos administrativos. C.
Inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias nas grandes cidades brasileiras. Letra D. Dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos. Letra E. Incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle social específicos à realidade social brasileira. E aí, gente? A Samira respondeu letra D. Mais alguém tem alguma sugestão de resposta? Oh, chegou 3 mensagens. Posso voltar no texto? Claro. Gravaram bem aqui a pergunta? A dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade. Então, a gente tem que prestar atenção qual que é o argumento que está no texto 1. Vamos voltar. Vou deixar aí a tela para vocês. Pode mudar para a pergunta de novo ou vocês querem que deixe no texto ainda? Tá bom, vou esperar. Prestem atenção qual que é o argumento do texto 1. Por mim, pode ir no texto. Oi? Por mim, pode ir no texto. Voltar na questão. Ah, tá bom. E aí? Samira trocou pela resposta da E? Muito forte a palavra incapacidade na letra E. Mais alguém tem mais alguma sugestão, gente? Gente, vamos lá. Então, na verdade, a resposta certa é a letra D. O texto 1, ele expressa a dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos. A letra E também não me parece ser tão diferente, né? Incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle social específicos à realidade social brasileira. Realmente muito próxima uma das outras, né? Não tinha prestado atenção nesse detalhe.
Vamos ver no texto se tem alguma coisa. Ó, expressa. Ó, o que vemos no país é uma espécie de enpraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento que os outros povos, mas a facilidade do exercício do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõe como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes. Aí vamos ver a D e a E. Dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos. Incapacidade das instituições políticas legislativas em formular mecanismos de controle social específicos à realidade social brasileira. Gente, eu vou pesquisar rapidinho na internet para ver se Eu tem, achei que se fosse confere. porque todos falam assim do Brasil, sabe? Mas assim, até eu fiquei um pouco confusa agora. Eu confesso que eu não me atentei à letra E, porque a gente acaba fazendo essas aulas rápido, igual eu falei, eu tô tendo prova, aí eu fico sem tempo de nada, gente. Deixa eu conferir essa questão. Às vezes tem alguma justificativa, porque eu mesmo estou com dúvida. Ó, aqui no gabarito do Descomplica, tá falando que é a letra D mesmo. Mas eu queria ver uma justificativa. É, eu acho que alguém acha que é incapacidade que torna a E errada. Então, eu não achei o incapacidade. Então, assim, agora realmente eu fiquei na dúvida, gente. O texto fala da fragilidade. Fragilidade é mais uma dificuldade, né? Não é incapacidade. É, todos. Ó, a resolução aqui no site que eu achei do Globo Educação está falando o seguinte: o Brasil viveu grande parte de sua história sobre regimes autoritários, saiu, tanto no período colonial como também na República. A experiência da democracia é recente e ainda não foi enraizada na sociedade, diferentemente da violência e do autoritarismo, que ainda assolam muitos locais do nosso país. Portanto, a resposta certa é a D. Sim, na resolução faz todo sentido, né? Existe uma dificuldade histórica em institucionalizar formas de controles que sejam compatíveis com valores democráticos. Isso é verdade. A democracia no Brasil é muito recente. A gente passou, né, pelo colonialismo, quando o poder era do rei, né, de Portugal primeiro, depois o rei veio para o Brasil, ainda tinha um controle autoritário. A gente passa a ter democracia, depois vem Getúlio Vargas, que faz uma ditadura, depois Getúlio Vargas volta mais um período de democracia, aí vem a ditadura militar, que dura muitos anos, e a nossa democracia só é restaurada no final da década de 1980, ou seja, tem pouco mais de 30 anos. A democracia no Brasil realmente é uma coisa nova. Então, existe uma dificuldade histórica realmente em lidar com controles social e democracia ao mesmo tempo. Porque quando não existe democracia, o controle social é autoritário, é impositivo. Eu vou ver o que vocês estão falando aqui.
Ó, no texto fala da fragilidade, mas ele fala de abandono também. Acho que não seria a palavra incapacidade, mas falar das instituições políticos legislativas. Não é problema em formular mecanismos de controle, mas de utilizar formas de controle compatíveis com a atual democracia, né? Não é problema em formular mecanismos de controle, mas de utilizar. Sim, exatamente. Exatamente. Não é um problema criar os mecanismos de controle, mas oficializar eles de acordo com a democracia. Foi como eu falei. No regime autoritário é fácil fazer um mecanismo de controle. Na ditadura, por exemplo, existia a censura do que as pessoas escreviam, a polícia poderia te prender porque você escreveu uma coisa que não agradou. Isso é um regime autoritário, né? Não existe democracia, não existe livre expressão, liberdade. Então, o argumento do texto 1 é, tá falando aqui da fragilidade do exercício e reconhecimento da cidadania, né? E a ausência do Estado em vários territórios do país. Talvez a fragilidade do exercício e reconhecimento da cidadania. Sim, eu acho que, exatamente, gente, eu acho que é esse ponto aqui, ó. Fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e ausência do Estado. Principalmente essa palavra fragilidade e reconhecimento da cidadania. Porque quando há essa fragilidade também, há uma dificuldade, né, de institucionalizar formas de controle compatíveis com valores democráticos, ou seja, que não vai existir tortura igual existiu na ditadura, porque o controle dessa forma não é democrático, né? Ele é impositivo, ele é autoritário. Então, com certeza, deve ser essa o ponto-chave do texto. E olha que interessante, nem eu me liguei disso. Vocês sabem que, assim, aqui a gente vai aprender juntos, né? Às vezes a gente não sabe mesmo e se eu tiver errado, vocês podem me corrigir sempre, viu, gente? Então, essa questão aqui foi um pouco difícil, né? Demanda um esforço para interpretar ela, não só entender esse conceito do processo civilizador. Aliás, eu acho que isso aqui é muito mais interpretação do que saber o que de fato era o processo civilizador. As outras, as outras letras, ó, inabilidade de conter violência decorrente das ondas migratórias, não está falando disso especificamente no texto. Incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença do aparato de controle policial. Olha, não é incompatível, né? Existir a polícia e a democracia. No Brasil, tem uma dificuldade em fazer isso. Mas a letra A também poderia confundir, marcar ela. B, manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de leis e atos administrativos. Também a gente poderia confundir e marcar essa. Essa é uma questão que eu considero difícil, gente. Bem difícil. Demanda muita interpretação. Se cair ali na hora do Enem que a gente está fazendo ali 90 questões de uma vez, acho que complica um pouco, né? Mas, enfim, o resultado é a letra D. Se ficar alguma dúvida, que até eu estou um pouco em dúvida, a gente pode conversar semana que vem, tá? Qualquer coisa. Se assim, não entendeu, não entrou na minha cabeça, Samira tá falando alguma coisa, pode falar. Eu tô no chat aberto. Quando fala em formular mecanismos de controle, dá a entender que remete à ditadura. Sim, não só a ditadura, mas os regimes autoritários no geral, né?
depois que explica que nem aquele gabarito fez, ela faz muito sentido. Sim, eu vou compartilhar com vocês o gabarito da questão. No final da aula eu mando lá no grupo, tá bom? Aí, qualquer coisa a gente pode discutir sobre ela na aula que vem, porque eu mesma fiquei bastante confusa agora. Não tinha me atentado a essa letra E. Vamos continuar na aula, pode ser? E eu mando o gabarito para vocês, que eu li durante a aula. Tranquilo? Então tá. Agora, a gente vai fazer também uma questãozinha sobre o Karl Marheim. Tive que pesquisar como que fala o nome dessa pessoa, porque eu sou muito ruim em línguas, gente. Nossa, só o português mesmo, e ainda assim, às vezes embola as palavras e fico agarrada. É bem difícil falar esse nome. Aí a Samira falou que fez uma questão dele hoje. Vai ver até a questão que a gente vai fazer aqui no final da aula. Bom que você já vai poder nos ajudar com ela. O Kamarheim, ele é um sociólogo húngaro, ele tem muita influência do marxismo, e ele elabora a chamada sociologia do conhecimento. Ele identifica que o conhecimento está vinculado com os interesses sociais da classe. Ou seja, existe interesses sociais, econômicos e políticos por trás do conhecimento. A gente não tem o conhecimento por si só, sempre existe um interesse por trás. Então, o conhecimento perante a realidade é condicionado socialmente, sendo relativo conforme a cultura do grupamento social. Ou seja, dependendo da cultura que a gente tiver, a gente vai ter um tipo de conhecimento. Outras pessoas de outras culturas terão conhecimentos diferentes, porque serão de interesses, terão interesses diferentes, terão, né, outras classes com outros interesses. Então, o conhecimento ele é condicionado socialmente, de acordo com a cultura do indivíduo e o grupamento social do qual ele faz parte. Então, pontos principais. O Marheim salienta que o pensamento social só pode expressar a vida e não explicá-la em definitivo, sendo que existem tendências em criar padrões para uma melhoria de vida. Então, a nossa realidade ela é condicionada, limitando o conhecimento. O que seria a realidade condicionada? Ela é limitada de acordo com a nossa cultura, nossa percepção. A gente aprende as coisas de acordo com a cultura. Como assim? Vamos pensar numa sociedade indígena. O conhecimento da sociedade indígena na medicina, por exemplo, é diferente do conhecimento da medicina ocidental. A gente pensa em remédios industrializados, lá na cultura indígena, eles vão usar os elementos da natureza, né, lá da mata. Outra medicina que seria diferente da ocidental e da indígena, a chinesa. Os métodos terapêuticos são muito diferentes dos nossos. Usam medicamentos muito diferentes, usam práticas muito diferentes. Isso são exemplos de 3 conhecimentos que são muito diferentes entre si. E não só, né, o conhecimento, eu citei o exemplo do conhecimento médico, mas todos os outros conhecimentos de todas as áreas que a gente pode pensar são assim, eles são determinados pela cultura, né? Então, a realidade ela é condicionada limitando o conhecimento. A cultura, ela vai condicionar a realidade do indivíduo, ou seja, vai focar mais em alguns pontos e vai limitar o conhecimento, de acordo com o que ela está mais voltada. E olha, só isso do Karl Marheim, 2 slidezinhos, só para entender que o conhecimento ele é condicionado socialmente. Ele é relativo conforme a cultura. Essa é a grande ideia. E aí, essa questão, só no sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de pensar que lhe são atribuídos. Fala o idioma de seu grupo, pensa a maneira que seu grupo, encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados.
não só determinam em grau considerável as vias de acesso mental ao mundo circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sob o ângulo e em que contexto de atividade os objetivos foram até agora perceptíveis ao grupo e ao indivíduo. Ilustrando uma proposição básica da sociologia do conhecimento, o argumento de Karl Marx defende que: letra A, o conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente. Letra B, submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo. Letra C, divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais. Letra D, educação formal determina o conhecimento do idioma. Letra E, domínio das línguas universaliza o conhecimento. Ó, o André falou que é a letra A. Mais alguém? A Samira também foi na letra A. Gente, vocês acertaram, é a letra A mesmo. Essa aqui, a gente acabou de falar, né? Que o conhecimento, ele é condicionado socialmente. A gente aprende as coisas moldadas pela cultura, né? Como se a gente enxergasse ali uma viseira, né? Da nossa cultura. Então, a gente acabou de falar isso, então era muito fácil. A gente já tem esse conceito, já marcar. E aqui, se a gente não lembrasse do que o Karl Marx está falando, a gente poderia ler e interpretar também, ó. Só no sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de pensar que eles são atribuídos. Ó, ele fala o idioma do seu grupo, ou seja, já nasce sendo condicionado à língua que ele vai falar. Por exemplo, a gente, né, o bebê que nasce no Brasil aprende a falar o português, o bebê que nasce na França aprende a falar o francês. Já é um conhecimento que ele tem, assim, que o grupo condiciona esse conhecimento, né? Ele já nasce condicionado. Olha só, pensa a maneira do seu grupo, encontra exposição apenas a determinadas palavras e significados. Então, assim, lendo e interpretando com calma, a gente já consegue chegar na letra A também. Deixa eu conferir quantas horas. 8h35. Dá tempo de fazer outra aula. Vou sair desse slide aqui para abrir um outro sobre antropologia e etnocentrismo. Bom, apareceu aí para vocês, galera, a imagem de um escrito antropologia e etnocentrismo? Ah, apareceu. Apareceu? Ah, então tá bom. A gente já falou lá na primeira aula, né, que a gente dividiu a sociologia em grandes áreas, que a antropologia, ela se destina a estudar o humano, né, os grupos humanos, como que nós, sendo a mesma espécie, temos vidas tão diferentes de acordo com o meio que a gente vive. Então, a aula agora vai ser mais sobre essa perspectiva da antropologia. O centro de estudo da antropologia é o ser humano. Essa palavra aqui, ó, antropo, ela significa humano, ser humano. Sempre que vocês veem antropológico, remete a ser humano. Então, um primeiro conceito importantíssimo da gente saber o que é, já foi comentado também numa aula anterior, que é um conceito que é importante para vocês escreverem redação, para vocês fazerem questões de outras disciplinas sem ser sociologia, para ter um conhecimento crítico mesmo. Então, ó, segundo o antropólogo Everaldo Rocha, o etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e de todos. Assim, a palavra etnocentrismo significa uma forma de enxergar outra etnia com base na etnia própria. Com isso, o etnocentrismo julga outros povos pelo padrão de sua própria sociedade. O que é isso? A gente viu, por exemplo, que um dos argumentos para as pessoas, para as sociedades europeias dominarem África e América, né, fazer os processos de
colonialismo e neocolonialismo era o etnocentrismo. Por quê? A sociedade europeia ela passou primeiro pelo processo de revolução, né, industrial. A Revolução Industrial aconteceu na Europa lá no final do século XVIII, início do século XIX, enquanto em continentes distantes ainda não existia esse processo, o trabalho era muito mais rudimentar. Então, eles olhavam, enxergavam eles como superiores a outros povos. Eles analisavam outros povos conforme a própria cultura deles. Eles olhavam o grau tecnológico e científico e falavam: opa, somos superiores. Eles ainda não atingiram esse nível de ciência e de industrialização. Aí olha essa imagem. Essa imagem tem dois caras aqui, numa sociedade indígena, parece, né? Eles estão como desbravadores, né? Como os que vão levar a civilização para as pessoas. Isso é uma visão etnocêntrica. Quando os portugueses chegaram ao Brasil e impuseram a língua deles, impuseram a religião deles, eles também foram etnocêntricos. Nas cartas que eles escreviam, quando eles olhavam os índios, falavam dos índios como alguém, como bichos, né? Como pessoas que não eram civilizadas e inferiores. Isso é etnocentrismo. Estavam analisando uma sociedade diferente da deles, baseando na própria cultura, baseando neles mesmos, tomando eles como superiores, como centros das coisas. O etnocentrismo é isso. Então, esse cara aí, o Morgan, ele é dos Estados Unidos, ele é um dos precursores da antropologia moderna, e ele estuda a cultura dos iroqueses, que era um povo indígena que vivia próximo a Nova York. E com isso, ele falou que existiam 3 estágios da evolução. Ele observava aqueles índios e observava a sociedade dele própria. O Morgan ele tem uma visão etnocêntrica. Ele considera a cultura dele como superior à dos índios. Então, ele fala que tem esses 3 estados: selvageria, barbárie e civilização. Esses estágios, eles têm como referência a análise perante alguns pontos da sociedade. Então, ele observava aquela sociedade indígena e a sociedade dele próprio com base na subsistência, no governo, na linguagem, na família, na religião, na vida doméstica e arquitetura e na propriedade. E é interessante que, na visão do Morgan, a propriedade privada era um sinônimo de evolução. É essa visão que ele tem. Não, acho que não tem necessidade nenhuma da gente ficar gravando aqui quais são os pontos que ele toma como referência. É só entender o que seria esses 3 estágios de evolução: selvageria, barbárie e civilização, que vai estar aqui no próximo slide. Ó, selvageria é o período onde os homens surgem no mundo, tendo uma dieta de subsistência com o conhecimento do fogo e o uso de arco e flecha. A barbárie é o período onde os homens descobrem a cerâmica, domesticam os animais, praticam a agricultura e começam a fundir o minério de ferro. Ou seja, a selvageria era quase aquele período em que os homens eram nômades, né? Só faziam a dieta de subsistência, ou seja, comia aquilo que eles achavam na natureza. E dominavam o fogo. Então, assim, tá quase na pré-história, né? Quando o homem dominou o fogo. E a barbárie. O homem descobre a cerâmica, ou seja, ele já consegue moldar a natureza a seu favor, né? Consegue realizar algum trabalho, domestica os animais, também ele, né, faz a seu favor, e pratica agricultura. Quando pratica agricultura, eles podem fixar, né, a um lugar específico. E a civilização, e começa a fundir o minério de ferro também, começa a ter mais um outro trabalho aí. E a civilização é o período onde os homens usam o alfabeto fonético, com o uso da escrita até o tempo presente. Ou seja, olha só qual que é a visão do Morgan. Ele acha que o mais civilizado é aquele que tem o alfabeto fonético e a escrita, né? A falha e a escrita, que dominam a falha e a escrita. Em um grupo que não tem, não seria civilizado. Aí esse pensamento do Morgan, ele faz surgir uma corrente filosófica, que também a gente já viu em outras aulas, chamada de evolucionismo social, que também vai dar origem ao darwinismo social, né?
que não foi Darwin quem escreveu, foi só sociólogos que leram a obra de Darwin e se inspiraram nela para criar teorias do tipo determinismo social. Pessoas eram inferiores ou superiores dependendo do lugar de nascença. Por exemplo, na visão dessas pessoas, quem nasceu na Europa é mais inteligente do que quem nasceu na África, só porque a Europa é um país mais desenvolvido. Como se o nosso local de origem determinasse também as nossas predisposições genéticas. Uma coisa que atualmente não é aceitável. A gente sabe que a história ela se desenvolveu em locais diferentes por acasos, assim. Não é porque alguém foi mais desenvolvido do que foi outro. A própria história da Europa propiciou que a Revolução Industrial acontecesse lá primeiro do que em outros lugares do mundo. E olha, mais interessante do que isso ainda é que aqui na América também já existiu sociedades super complexas, né? Tipo os astecas, os maias, os incas. Eles tinham uma organização social rígida, tinha coisas bem legais, embora essas sociedades tenham sumido. Então, como que a gente vai avaliar quem é superior e quem é inferior? Essa ideia não é legal, ela não é aceita atualmente. Mas o etnocentrismo um, é um tema que sempre cai no Enem. Então, assim, é importante a gente saber o que significa e saber identificar quando que uma visão é etnocêntrica. Quando que é? É quando colocam uma sociedade superior à outra, como se estivesse no topo da evolução. E essa é a visão do Morgan, essa é a visão dos darwinistas sociais, dos evolucionistas sociais também. Eles achavam que todas as sociedades tinham que caminhar, progredir até chegar à sociedade europeia, como se fosse assim, o único fim possível, o único topo possível. Ó, tem outro cara aqui também que faz parte da antropologia. Esse eu nem sei falar o nome dele, eu acho que é Malinowskopf. Nem sei. Ele vai fundar a chamada antropologia. Ele vai fundar a escola funcionalista e também a antropologia social. Segundo ele, todas as partes da sociedade humana estão relacionadas entre si e cumprem uma função dentro de um sistema. Diante disso, não podemos comparar as sociedades, só podemos observar a sua funcionalidade. Ou seja, existe um sistema diferente de sociedade para sociedade e que dentro desse sistema existem funções específicas. Então, não tem como a gente comparar sociedades, porque o sistema não é o mesmo. Apenas a funcionalidade. Ela é funcional ou não é? Né? Existe uma ordem social ali que garante a funcionalidade dela ou não. Então, dessa forma aqui, a gente já vê um afastamento da visão etnocêntrica do Morgan. Ele tem menos essa pegada etnocêntrica, bem menos. Né? Ele fala que não pode comparar sociedades. E o etnocentrismo faz justamente o contrário, compara. E ainda intitula uma como melhor e outra como pior. E por fim, acho que esse é o último que a gente vai falar. O Strauss, olha só, que interessante. Ele fez os estudos dele baseado nos indígenas do Brasil. Ele veio para o Brasil quando a USP, a Universidade de São Paulo, foi criada. Ele foi um dos primeiros professores lá que deu aula para os outros professores. Ele é considerado o fundador da antropologia estruturalista. E acredita que a formação da sociedade é estrutural, ou seja, a sociedade é constituída por um sistema de relações, sistema de parentesco e de filiação, sistema de comunicação linguística, sistema de troca econômica, da arte, do mito e do ritual. Olha só quantos sistemas diferentes tem na sociedade. E formação da sociedade é estrutural. Sim, estrutural. Então, a antropologia estruturalista, ela vai falar exatamente dessa formação estrutural, né? Desses sistemas que existem as relações. O livro dele Ei, chama desculpa. Oi? Qual que é a diferença de antropologia para sociologia? A antropologia, o centro de estudo é o ser humano, é a vida em sociedade nos diferentes lugares do mundo, como o ser humano se comporta, tipo, as relações humanas.
E a sociologia, ela estuda mais a sociedade, as instituições sociais, o Estado, as normas, as leis. São coisas muito próximas que como que eu falo? Se comunicam, entendeu? Estão interligadas. Mas Ah, tá. o centro de estudo da antropologia era o ser humano, entendeu? Ó, Entendi. Tristes Tópicos é o livro dele, de 1955. Aí, nesse livro, ele realiza os estudos sobre a sociedade indígena e exatamente nesse, nesse ponto que eu falei, né, de ele ter estudado a sociedade indígena no Brasil, o que eu achei muito legal, ele, ele acredita que a mente selvagem e tribal é igual à mente civilizada. Toda sociedade ela tem elementos diferentes, mas possuem ritos semelhantes. Não podemos comparar as sociedades, por elas terem elementos diferentes. Só que ele defende que o ser humano ele tem estruturas mentais universais. Aí ele dá de exemplo o tabu do incesto. Não sei o que vocês, não sei se vocês sabem o que significa incesto, mas incesto seria a relação amorosa, conjugal de parentes, por exemplo, irmão com irmão, mãe com filho ou filho com pai. Isso é a prática do incesto. E praticamente em todas as sociedades o incesto é proibido. Então, por exemplo, tem uma diferença, né, entre sociedades, mas existem estruturas mentais universais, e o incesto parece ser essa estrutura. Aqui a gente tem. O incesto é só um exemplo dessa estrutura, gente, perdão, não é a única estrutura. Mas aí a gente vê o quê? Que ele rompeu muito com essa ideia de etnocentrismo, né? Ele defende que nós não podemos comparar as sociedades. Então, ele vai oposto ao que Morgan falou, vai oposto ao etnocentrismo. Também ele é contrário à ideia de superioridade. Então, tá aqui, ó, rompe com a visão etnocêntrica. Importante entender isso da obra dele. Então, aqui tem um diagrama de ideias. Ó, o etnocentrismo é a valorização de um só grupo étnico, como se ele fosse superior aos outros, né? O Morgan é um principal expoente do etnocentrismo. Ele acredita que a sociedade possui estados evolutivos, selvageria, barbárie e civilização. E, obviamente, como ele está olhando baseado na cultura dele, ele se considera o topo do mundo e acha que a civilização é a própria cultura dele. E a antropologia, né, que a gente pode se dividir aqui nesses dois pensadores que a gente falou. Ó, o Malinowski acredita que toda sociedade tem uma funcionalidade e as trocas, né, entre as pessoas vão ordenar essas sociedades. O Strauss ele fala que cada sociedade possui elementos diferentes. Nós não podemos comparar os povos. Todos têm ritos semelhantes, embora existam elementos diferentes. E um exemplo dos ritos semelhantes, assim, dessa estrutura mental universalizada seria a prática do incesto, que é um tabu em todas as sociedades, é proibido em todas as sociedades. Aí tem essa questão aí que eu não consigo ler o início dela, porque tá, o negócio de filmagem tá logo em cima. Alguém? Claude Levi-Strauss, não sei o quê. Vocês devem conseguir ler, né? Elementares do Parentesco escreve o seguinte: a proibição do incesto não é nem puramente de origem cultural, nem puramente de origem natural. E também não há uma dosagem de elementos variados tomados de empréstimo parcialmente à natureza e parcialmente à cultura. Constitui o passo fundamental graças ao qual, pelo qual, mas sobretudo no qual, se realiza a passagem da natureza à cultura. Vê-se que a técnica, vê-se que a temática, desculpa, gente, com a cultura, traz esse embate em focos disciplinares diferentes entre antropólogos, historiadores, sociólogos, psicólogos e filósofos. Nesse contexto, escolha o item correto sobre cultura, verificando na afirmativa do item tal noção entre as visões das disciplinas, assim como correspondem ou não. Ó, os filósofos, a partir do século XVIII, passam a considerar que os humanos não diferem da natureza.
Letra B. Para muitos historiadores, o ponto de ação que demarca a instituição da cultura é o trabalho do homem. Mas, assim como os filósofos e antropólogos, incluem as categorias pensamento, linguagem e ação voluntária. Letra C. A antropologia estuda os seres humanos na condição de seres naturais. Letra D. A diferença entre homem e natureza dá origem à cultura. Surge com a lei de proibição do incesto, lei existente entre os animais. Os seres humanos dão sentido à sexualidade. Ela não é apenas a sexuação imediata de uma necessidade biológica. O que vocês marcariam? A família marcou B. Mais alguém, gente? Ó, a resposta certa aqui é a letra D. A diferença entre homem e natureza, que dá origem à cultura, surge com a lei da proibição do incesto. Lei. A lei da proibição do incesto, lei existente entre os animais. Na visão dele, a diferenciação maior entre homem e natureza é a proibição do incesto, porque é uma prática que existe em todas as culturas. Não existe entre os animais. Por exemplo, um gatinho que nasceu, ele nem sabe quem é o irmão dele, nem sabe quem é a mãe dele. Quando eles Não, mas nascem. ele tá falando que a lei é existente entre os animais. Não, mas eu acho que é no. Ó, tem uma vírgula, ó. A diferença Ah, entre homem e natureza, que dá origem à cultura, surge com a lei da proibição do incesto. Lei existente entre os animais. Eu acho que está no sentido de que a lei do incesto, ela existe entre os animais, né? Não existe a tá. proibição do incesto, entendeu? Tá, Porque entendi. justamente disso, o ser humano, né, ele tem consciência de quem é mãe, de quem é pai, de quem é irmão. Os outros animais não têm essa consciência. Então, para eles, não tem essa noção de incesto que a gente tem. Né, na visão desse sociólogo, a gente viu que o incesto é como se fosse um pensamento universal. Todas as sociedades, por mais distintas que sejam, por mais longe que estejam uma das outras, têm essa prática de proibição do incesto. Entendeu? Eu vou até conferir aqui o gabarito dessa resposta, que agora eu fiquei indecisa também, fiquei um pouco confusa com relação a essa escrita também, porque da primeira vez que eu li, eu interpretei dessa forma. Mas de todo jeito, ó, a letra A com certeza está errada. Filósofos passam a considerar que os humanos não diferem da natureza. A gente sabe que não, né? A filosofia justamente estuda o pensamento humano, né? O pensamento, as formas de ser e de pensar. Então, a letra A jamais estaria certa. A C, antropologia estuda os seres humanos na condição de seres naturais. Também a gente não falou disso em nenhum momento.
Não está falando sobre isso, do ser humano dar sentido à sexualidade. Aliás, assim, está falando. O texto está falando exatamente sobre o incesto, não sobre a sexualidade em si, fora disso. Deixa eu conferir aqui. O gabarito dessa questão. Ai, gente, peraí, desculpa. Eu falei errado a questão. Conferi mais uma vez. Me desculpem, gente, tá errado mesmo. Aqui realmente a vírgula não tinha esse sentido. É que eu li rápido e entendi o que estava escrito. É a letra E. Os seres humanos dão sentido à sexualidade. Ela não é apenas a satisfação imediata de uma necessidade biológica. Faz sentido. Desculpa, gente. Porque aqui ele está falando da proibição do incesto. Ou seja, tem um sentido na sexualidade, né? Não é puramente necessidade biológica. Ela vai ser numa situação em que não se aplica ao incesto, né? Tipo, não dá simplesmente para exercer a sexualidade. O incesto é proibido em todas as sociedades humanas. Então, a correta seria a letra E. Aqui, realmente, não é uma lei existente entre os animais. A vírgula não mudou o sentido. Foi um erro de interpretação meu. Deu para entender? Ah, sim, deu. Você estava certo, André. Vou terminar a aula, tá, gente? Tem mais uma questão aqui. Aí vai ficar para semana que vem. Desculpa pelo erro, gente. Eu fiz uma confusão total aqui. Não, tranquilo. Basta. E onde eu passo? Sim.